Boa noite, bem-vindos à presente edição do MBC Business, edição de terça-feira, 8 de abril de 2025. Hoje vamos falar da fiscalização da metrologia e também da expensão de carga perigosa, uma atividade que está a cargo do INOC, Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Muito bem, antes de avançarmos aqui em estúdio, vamos espreitar a nossa janela informativa no espaço Ambiente de Negócios para conferir as principais notas informativas da área econômica que marcaram a semana. Confira e até já. Trata-se de projetos licenciados pelo município de Maputo, de obras de corte de estrada, que têm sido concluídas e muitas vezes não têm sido feitas a reposição atempada e adequada. A informação foi avançada pelo vereador do Pelouro de Infraestruturas e Salubridade, João Munguambe, em conferência de imprensa, referente às obras abandonadas e sem qualidade na capital moçambicana. Segundo João Munguambe, muitas das vezes a reposição do asfalto, além de tardia, tem sido com baixa qualidade. Nesse contexto, o Conselho Municipal, reunido na sua 11ª sessão, a 1 de abril, decidiu sancionar todas as empresas que não estejam a cumprir e a honrar com os seus compromissos assumidos no ato do licenciamento. As medidas passarão por multas até a retirada das licenças. João Munguambe explicou que o município seguiu todos os trâmites exigidos pelas posturas para o licenciamento das obras, sendo que as empresas que solicitaram as licenças apresentaram toda a documentação necessária e exigida para tal e se comprometeram a realizar as obras dentro de determinado prazo e a repor as infraestruturas em devido tempo e também dentro da qualidade em que encontraram as infraestruturas ou a um nível ainda superior àquelas. Munguambe referiu que, no âmbito da constituição da Empresa Municipal de Infraestruturas de Maputo, o Conselho Municipal vai chamar de volta a si a responsabilidade de execução deste tipo de intervenções de corte e reposição das vias, para assegurar que as obras sejam feitas com a devida qualidade, com a devida urgência que é necessária no corte e na reposição e também na excelência que é necessária neste tipo de intervenções que visam naturalmente também servir melhor os munícipes. A fonte salientou que existem algumas empresas que poderão ser encerradas pelo fato de terem sido notificadas no sentido de corrigirem as obras com defeito em tempo útil. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, anunciou que vai operar mais de 230 km de linha férrea no Zimbábue. De acordo com o comunicado, as ações serão concretizadas graças a 2 acordos de entendimento operacional assinados a 14 de março passado com a National Railways of Zimbabwe. A entidade explicou que as operações estarão focadas no corredor sul entre Chiqualaquala e Rutenga, numa extensão de 148 km e no corredor centro entre Machipanda e Niazura, em 84 km, considerando este um marco que fortalece a cooperação entre os dois países e impulsiona a eficiência no transporte de carga. Segundo os termos do acordo, os CFM ficarão responsáveis pela disponibilidade de locomotivas em boas condições de fornecimento de combustível e pela tripulação para operar no território do país vizinho, enquanto a NRZ garantirá volumes de tráfego suficientes e manutenção das vias, assegurando operações seguras e contínuas. Com esta parceria, espera-se mais dinamismo e eficiência no fluxo de carga, garantindo um serviço confiável e econômico aos clientes ferroviários. O acordo vai permitir o escoamento de mercadorias do Zimbábue através dos portos moçambicanos, recorrendo também à linha férrea nacional. Uma dessas vias é a linha ferroviária de Machipanda entre a cidade da Beira, no litoral, e a fronteira com o Zimbábue, cuja reabilitação já permitiu aumentar a capacidade de transporte para 3 milhões de toneladas anuais. A capacidade daquela linha, de 317 km em território moçambicano, era outrora de 0,4 milhão de toneladas anuais, com a reabilitação a custar 150 milhões de dólares na primeira fase e concluída a 23 de novembro de 2023, com a reinauguração pelo antigo presidente moçambicano Filipe Nyusi e o homólogo do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa.
Face ao estado avançado de degradação da linha de Machipanda, os CFM desenvolveram um projeto de reabilitação da mesma com o objetivo de garantir o transporte ferroviário de pessoas e bens com os mínimos de segurança garantidos. Esse transporte ficou orçado em 200 milhões de dólares, dos quais, numa fase inicial, seriam necessários 150 milhões. A primeira fase do investimento foi financiada em 30 milhões de dólares pelo CFM, que teve ainda que recorrer ao financiamento na banca para os restantes 80%, casos do Standard Bank Moçambique, com 79,62 milhões de dólares, BCI com 35 milhões de dólares, APSA Moçambique com 25 milhões de dólares e First National Bank Moçambique com 7 milhões de dólares. De volta ao estúdio, conforme dizíamos na abertura, vamos falar da fiscalização da metrologia e também da inspeção de transporte de carga perigosa, uma atividade que é levada a cabo pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, INOC, uma entidade sob tutela do Ministério da Economia, que visa conferir qualidade aos serviços e produtos prestados a nível do mercado nacional. E para contextualizar sobre as atividades desta entidade, vou convidar para já o diretor-geral do INOC, engenheiro Geraldo Albazine, a nos explicar. Muitas vezes há uma confusão que é feita entre a INAI, que é a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, e o INOC, que é o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Podia estabelecer aqui os limites das competências entre essas duas instituições? Boa noite, obrigado pelo convite. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade é uma instituição pública com a missão de implementar a Política Nacional da Qualidade. E tem lá atribuições, e são atribuições nos campos da normalização, no campo da metrologia, atenção, metrologia e não meteorologia. Exatamente. No campo da certificação, no campo da avaliação da conformidade, estamos a falar especificamente de ensaios de inspeção. As suas atividades, pela sua natureza, são distintas das atividades da INAI. Pese embora, em algumas ocasiões, fazemos trabalhos conjuntos, quando se trata de fiscalização, por exemplo, de bombas de combustíveis, estabelecimentos de venda de produtos pré-medidos no contexto da metrologia ou pré-embalados no contexto, assim, geral do consumidor. Portanto, há esse ponto de convergência entre as competências das duas entidades. Quando se trata de fiscalização, que é para evitar que o agente econômico receba várias entidades em diferentes momentos, fazemos sinergias e trabalhamos em conjunto. Contudo, cada entidade vai e atua dentro daquilo que são as suas competências. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas tem a principal atribuição de velar pelo cumprimento da legislação. Portanto, há uma legislação que diz que a fiscalização deste instrumento legal ou desta medida é da competência da INAI. Portanto, a INAI vai lá e faz a fiscalização. Para o nosso caso, no contexto da metrologia, existe o Decreto-Lei nº 2/2010, de 31 de dezembro, que estabelece aquilo que são as atividades e as atribuições no controle da atividade da metrologia no país. E está lá dito que a fiscalização é da competência do INOC. E por que está lá a competência do INOC? Porque a fiscalização no contexto da metrologia não se trata apenas de uma avaliação assim visual e tomada de uma decisão sem realizar alguns ensaios. A fiscalização, por exemplo, de uma bomba de combustível requer que o INOC vá lá com padrões e faça ensaios na própria bomba, no fornecimento de combustível.
e faça cálculos. Portanto, os ensaios, os cálculos, são matérias que precisam de conhecimento técnico, precisam de padrões específicos. E neste momento a ENAI ainda não dispõe dessas capacidades. No futuro, quando tomar um crescimento e tiver as condições, poderá essa atividade ser exercida por eles. Mas neste momento o INOC é que detém essas competências e detém esse conhecimento técnico, detém os padrões para a realização dessa fiscalização. Portanto, é nesses casos em que a fiscalização exige ensaios técnicos, em que compete exclusivamente ao INOC, em que o próprio instrumento legal já diz quem deve fazer a fiscalização. Contudo, como já tinha dito, quando se avança para o terreno, forma-se uma equipe multidisciplinar e há um envolvimento da ENAI e outras entidades para que o agente econômico receba apenas uma inspeção. Podem ser verificadas várias matérias, portanto, a ENAI vai lá, verifica a matéria da sua competência e o INOC faz os ensaios que precisa fazer para determinar se o instrumento está a funcionar corretamente ou não e, a partir daí, elabora-se o relatório e deixa-se com o agente econômico. Agora, é preciso clarificar que o INOC não tem só essa competência da metrologia. Como disse no princípio, tem a competência da normalização, portanto, é a entidade no país que é responsável pela produção de normas técnicas moçambicanas. Portanto, as normas técnicas são usadas pelo setor privado para a produção ou então para a prestação de serviços. Portanto, qualquer bem manufaturado, ele é produzido com base em especificações que são estabelecidas em normas técnicas moçambicanas ou então internacionais, na ausência de normas moçambicanas. Para além disso, tem a competência de certificar produtos e serviços. Portanto, os produtos manufaturados internamente devem ser certificados, pese embora a certificação não seja obrigatória. Nesse caso, o agente econômico opta, dependendo daquilo que é a exigência do mercado, opta pela certificação ou não. Contudo, havendo situações que ponham em causa a saúde e segurança públicas, podem as entidades com competência regulamentar, nomeadamente os ministérios e outras entidades, podem produzir uma legislação que obriga o uso de uma determinada norma para assegurar que haja proteção do consumidor ou do meio ambiente. Para esse caso, a utilização daquela norma passa a ser obrigatória. Mas enquanto não for referenciada em um instrumento legal, a utilização de normas técnicas ou a certificação de produtos é de caráter voluntário. A certificação de empresas, a certificação dos seus sistemas de gestão, tanto pela norma ISO 9001, que é sobre a gestão da qualidade, ou então 14001, que é sobre gestão ambiental, ou 45001, saúde e segurança no trabalho, e outras normas, também é de caráter voluntário. Contudo, aqui aparece uma obrigatoriedade indireta. Quando temos, por exemplo, megaprojetos ou grandes empresas que obrigam aquele fornecedor, para poder celebrar um determinado contrato ou para prestar serviços àquela entidade, deve apresentar certificado. Temos tido situações em que a empresa aparece-nos por desconhecimento do tempo que é preciso levar para a obtenção do certificado, porque pretende concorrer a um megaprojeto ou a um concurso lançado por uma entidade, vem, solicita-nos o certificado e quer que seja emitido no dia seguinte. Portanto, o certificado de qualidade não é algo que se obtém de um dia para o outro, é um documento que só é emitido depois de confirmada que a organização
cumpre com requisitos estabelecidos na norma com a qual pretende se certificar. Se uma empresa pretende se certificar com a norma de gestão da qualidade, primeiro devem ter na sua organização uma equipe de gestão da qualidade que vai fazer a implementação e monitoria do sistema. E esse imediatismo que se verifica por parte das entidades que solicitam a certificação não revela o desconhecimento, a falta de informação sobre as vossas atribuições? São várias situações. Há a situação de desconhecimento, e para isso temos feito esforço de, em todos os nossos eventos, fazer a publicitação desse serviço nas nossas plataformas, no nosso site, nas redes sociais, e sempre fazemos questão de dar essa informação. Há uma outra situação em que as empresas acham que o custo envolvido para a certificação é bastante oneroso e não lhe dá retorno imediato. Portanto, o empresário gosta de investir e no dia seguinte ter o retorno. Investir na qualidade não lhe dá retorno no dia seguinte, dá-lhe retorno a médio ou a longo prazo. E há muitos que não gostam de seguir por esse caminho. Outros é mesmo por achar que fazer a certificação da entidade não lhe traz mais benefícios, porque ele já faz as coisas com qualidade, cumpre prazos, respeita as cláusulas contratuais, portanto, aqueles elementos todos. Mas há um trabalho que o INOC faz, que é para sensibilizar os agentes económicos. E estamos a registrar um crescimento. Estamos neste momento com cerca de 200 empresas já certificadas. E este ano temos um desafio. Sim, este ano temos certificadas só pelo INOC. Nós estamos a contar com a certificação que os outros fazem. Só certificadas pelo INOC já estamos na casa dos 200 e com uma tendência crescente. Há um grande desafio que temos este ano, que é para conseguirmos certificar 52 empresas ao abrigo de um projeto que temos com o nosso parceiro. Portanto, temos esse registro e há uma crescente consciência dos nossos agentes económicos da necessidade de certificar os seus sistemas de gestão. E aí gostaria de chamar a atenção para que o agente econômico não tome o certificado como um dado adquirido. Portanto, uma vez certificada a empresa, acabou, aquele certificado é eterno, nunca mais vai precisar de renovar. Não é assim como funciona. A certificação de qualidade ou do sistema de gestão exige a manutenção, exige a renovação e anualmente o INOC faz auditorias para verificar a manutenção daquilo que são os requisitos. Efetivamente, a empresa cumpre com aquilo que e temos situações em que temos mesmo que cancelar se a empresa não cumpre. Damos um período para resolver as não conformidades detectadas e, se terminar o período, a empresa não manifestar interesse ou capacidade para resolver as não conformidades, a certificação é suspensa por algum tempo também, para se dar mais uma oportunidade para a empresa poder reconsiderar. E se exceder esse período e não acontecer nada, a certificação pode ser cancelada. E essa informação pode ser encontrada no nosso site, no campo da certificação. Temos lá a lista de empresas certificadas e a situação de cada um. Certificação em vigor, certificação suspensa, certificação cancelada. E chamamos a atenção àquelas empresas que pretendam trabalhar com fornecedores certificados, para que consultem o site e verifiquem realmente qual é a empresa que está certificada. Porque hoje em dia alguém pode manipular o certificado e ir lá apresentar no concurso, passar, ganhar o concurso, quando na verdade não tem
não tem certificação. Portanto, todas as empresas certificadas estão lá registradas na vossa base de dados? No nosso site. As empresas certificadas pelo INOC estão no nosso site. Há um trabalho que estamos a fazer ao nível do Ministério da Economia. Nós somos uma entidade tutelada pelo Ministério da Economia. É um trabalho que estamos a fazer que é para termos uma base de dados de todas as empresas certificadas, tanto pelo INOC como por outras entidades que atuam dentro do país, enquanto não tivermos o organismo nacional de acreditação. Porque o organismo de acreditação é que detém essa base de dados de todos os organismos envolvidos em certificação e outras atividades de avaliação da conformidade. Mas enquanto não tivermos isso, temos que fazer ao nível do Ministério, criar condições para que haja essa base de dados, para que tenhamos conhecimento de quem são as entidades que fazem certificação e quais são as empresas que estão certificadas. E mais importante é que tenhamos a informação nessa base de dados do estado dessa certificação, porque a empresa pode estar certificada, por exemplo, em 2023, se não renovou em 2024 e em 2025 a certificação foi em suspenso, se a entidade que está a exigir o certificado não tiver conhecimento, pode-lhe ser apresentado aquele certificado enquanto já está cancelado. E se não tiver aonde consultar isso, pode ser. A nível da metrologia, como é que os agentes econômicos têm recebido as vossas ações de fiscalização? Muito bem. Na metrologia, temos 3 áreas principais. A primeira área é a metrologia científica. É aquela que se dedica à manutenção dos padrões nacionais. Porque para o exercício da atividade de metrologia, que é basicamente a calibração e a verificação de instrumentos de medição, é preciso usar padrões, dependendo de cada atividade. E esses padrões devem ser rastreáveis a outros de classe superior, até que se chegue ao padrão internacional. Portanto, temos um padrão internacional, temos um padrão nacional e temos um padrão de trabalho. Portanto, a metrologia científica vela por manutenção dos padrões nacionais e de trabalho. E aqui chamamos a atenção aos agentes econômicos que buscam serviços fora de Moçambique. Em alguns casos, por desconhecimento de que o INOC já presta esses serviços, mas em outros casos, porque o próprio INOC ainda não tem capacidade nem de padrões ou de capacidade técnica para realizar essa atividade. Quando é assim, o agente econômico recorre ao país que tem essa capacidade. O nosso vizinho, a África do Sul, está muito mais avançado nessa componente e já faz para várias áreas. Mas aí chamamos a atenção porque a legislação, o Decreto-Lei número 2, prevê que as entidades que queiram fazer o exercício da atividade da metrologia no país devem estar credenciados pelo INOC. Portanto, se a entidade quer contratar uma empresa sul-africana ou de Botsuana, ou da Namíbia, seja lá de onde for, para vir fazer a calibração dos seus instrumentos de medição, é preciso chamar a atenção que primeiro deve ser registrado e credenciado pelo INOC para o exercício da atividade dentro do país. Senão, depois incorre a multas. E o decreto prevê multas que variam de 30 a 250, 240 salários mínimos. Muito bem, diretor, mas a questão é, as vossas ações de fiscalização na área de metrologia, que é calibração de instrumentos de medição, como é que os agentes econômicos recebem esta ação? Eu vou aí. Estava a começar a dar as áreas de atuação. Já dei a área de atuação da metrologia científica.
Na metrologia legal, na metrologia industrial, é onde se faz a calibração dos instrumentos de medição, de forma voluntária, à semelhança das normas técnicas. Não há obrigatoriedade. Para a calibração, é de forma voluntária. Mas atenção, apenas para os instrumentos usados no contexto do controle de qualidade da indústria ou de um estabelecimento, mas que depois não haja transação comercial ou alguma outra atividade diretamente com o cliente usando aquele instrumento. Portanto, as bombas de combustível, por exemplo, os postos de abastecimento de combustível, por exemplo, não são obrigadas a fazer esta... Já é diferente. Aí é que entra a terceira área da metrologia, que é a metrologia legal. O próprio nome já diz, que é para observar aquilo que está preceituado em determinada legislação. E aí faz-se a verificação do instrumento de medição. Determina-se o erro e compara-se com o erro máximo admissível, já estabelecido por organizações internacionais, nesse caso a OML, a Organização Internacional de Metrologia Legal. E aplica-se já não de forma voluntária, mas sim de forma obrigatória. Para que instrumentos? Para os instrumentos de medição usados nas transações comerciais, nas atividades que afetam a saúde, nas atividades que afetam a segurança e nas atividades que afetam o ambiente. Portanto, se o instrumento de medição vai fazer uma transação comercial, deve ser feita a verificação. Aí entram as balanças também que são usadas em estabelecimentos comerciais. As balanças, as bombas de combustível, os bafômetros, os radares de velocidade, os termômetros, as unidades sanitárias, os aparelhos de medição de pressão arterial, os esfigmomanômetros, tudo o que faz a medição e que afeta a saúde ou afeta uma transação comercial deve ser verificado e deve ser de forma obrigatória. E aí chamamos a atenção aos agentes econômicos, porque a atividade de verificação dos instrumentos de medição é feita não só pelo INOC, mas também pelos conselhos municipais e pelas direções provinciais da indústria e comércio para regiões que não são autarquias. E há capacidade para isso? Sim, há capacidade. Capacidade técnica. O INOC já providenciou padrões, já providenciou procedimentos, faz regularmente capacitação e faz a distribuição anual das marcas que são coladas no instrumento. Porque o instrumento, depois de ser verificado, é preciso que seja acoplado um selo. É um autocolante com o logotipo do INOC, com inscrição e verificação periódica e a indicação do ano. E aí chamamos a atenção para o cumprimento dessa atividade. Temos tido situações em que os agentes econômicos recusam-se a que os técnicos do INOC façam a verificação. E o período da verificação é de janeiro a junho. E quando se recusam, o que é que alegam? Alegam que não têm conhecimento, que não têm dinheiro para pagar, ou porque a atividade não devia ser cobrada, é uma atividade do Estado, não deve ser cobrada. Portanto, são várias situações, mas são muito poucas, não são muitas. E muitos estão conscientes de que é muito bom, tanto para o gestor como para a organização, fazer o cumprimento da lei, portanto, fazer a verificação no período previsto. Porque nesse período cobra-se apenas a taxa que está prevista na legislação específica da verificação. E não são valores muito altos. Fim do período de verificação periódica. Portanto, a partir de julho, o INOC pode fazer ou faz a fiscalização. E aí é competência exclusiva do INOC. Faz a fiscalização. E a fiscalização pode ser programada ou para responder a uma denúncia. Se o INOC recebe uma denúncia de uma bomba de combustível que não está a fornecer quantidades que devia fornecer, ou de uma balança que está a ser usada e que não fornece quantidades que devia fornecer,
ou de uma organização que está a usar bafômetros para penalizar os trabalhadores e aquele bafômetro não foi verificado, tem que ir lá fazer a verificação. E aí, se detectarem irregularidades, o decreto já prevê as sanções. E aí fica muito pesado. As multas, como disse, variam de 30 a 240 salários mínimos. E já sabemos que o salário mínimo quase que duplicou e a multa também pode ser bastante penosa. E aí não choca com a atividade do INOC, do INAI, da INAI? É aí onde eu digo. Quando o dispositivo legal estabelece que a fiscalização é da competência da INAI, aí é a INAI que vai fazer o trabalho. Quando estabelece, é o caso do Decreto-Lei número 2, quando estabelece que a fiscalização é da competência do INOC, aí é o INOC que vai e faz os ensaios, porque é preciso que faça os ensaios, faça os cálculos, de acordo com os procedimentos estabelecidos, e tome essa decisão de aprovado ou reprovado, em função dos resultados obtidos nesse cálculo. Contudo, essa deslocação é feita de forma conjunta com o INAI, para que naquele agente econômico, enquanto o INOC faz os ensaios da sua competência, a INAI vai verificar aquilo que a outra legislação lhe atribui competência para verificar. Os outros aspectos, como a forma de funcionamento da organização, os cartões de saúde, o alvará, as condições de higiene. Portanto, o INOC vai, no estabelecimento, fazer apenas os ensaios e determinar o erro para verificar se está dentro dos limites admissíveis ou não. E a INAI faz aquilo que é a outra competência que lhe é atribuída. E aí não há nenhum choque, porque estamos a trabalhar em sintonia e vamos lá de uma única vez para que o agente econômico não tenha situações de hoje está lá a equipa do INOC, semana depois está a equipa da INAI, a outra semana está a equipa de uma outra entidade. Muito bem. Sempre procuramos fazer essa E já agora, como é que estão os casos de viciação dos equipamentos utilizados nos postos de abastecimento de combustíveis? Como é que está a situação? Principalmente na componente das bombas de combustível. Estamos a registrar um progresso, uma consciencialização crescente por parte dos agentes econômicos da necessidade de ter os seus instrumentos a fornecer quantidades exatas. Temos tido situações em que, por vezes, algum desconhecimento, porque depois da verificação há espaços em que é preciso colocar selos para evitar que o agente econômico abra sem autorização. Mas por algum desconhecimento, porque a máquina avariou e chamou a equipe técnica, fez o rompimento dos selos e já tivemos situações dessas. Mas são situações que estão a ter tendência de diminuir e fica naturalmente a situação do desgaste normal das máquinas. Uma bomba de combustível é uma máquina que funciona com frequência e sujeita a vários outros fatores no seu funcionamento. O desgaste não implica apenas a redução da quantidade que se pretende medir. Pode implicar o aumento. Sim, temos tido situações em que a bomba fornece um pouco mais daquilo que devia fornecer. Quando é assim, se o próprio agente econômico detectar, solicita ao INOC, o INOC vai para lá, faz a verificação e a equipe técnica faz o ajuste para que esteja dentro do correto. Do nosso ponto de vista, para aquilo que é o nosso contexto, fornecer a mais não é penalizado. Se ele estiver consciente que está a fornecer a mais, pode ser por motivos de promoção, pode ser por outras razões. Se ele não se importar com isso, pode ficar assim.
O que é penalizado é quando fornece a menos, porque está a prejudicar o consumidor. E chegam denúncias ao INOC de casos em que o consumidor é lesado por estar a pagar mais e receber menos, principalmente nos combustíveis. Já recebemos e sempre damos seguimento. E algumas situações não procedem, porque há vezes em que a manipulação é feita no ato do abastecimento, porque a pessoa faz a indicação, pode digitar mal os números, ou porque vê que o automobilista não está atento, está distraído, mantém a indicação que estava lá e não abastece, e quando vamos lá fazer a verificação, a máquina está boa, mas o cliente foi lesado. Já tivemos também situações dessas. Mas já tivemos situações em que as máquinas forneciam muito a menos muito abaixo daquilo que é permitido por lei. E quando é assim, a penalização. E as penalizações, volto a chamar a atenção, são pesadas. É muito bom evitar isso. E sempre que detectar algum problema com a sua bomba de combustível, agente econômico, com a sua balança ou com o seu instrumento, com o seu bafômetro, qualquer instrumento de medição, solicite sempre o INOC que vai lá fazer a verificação e a equipe técnica vai fazer o ajuste necessário. Muito bem, Sr. Diretor. Vamos observar um curtíssimo intervalo. Não saia daí, continue conosco na segunda parte. Estamos na TV Cabo, através do canal 352. Acompanhe-nos também pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. MBC Business é aqui onde analisamos o ambiente de negócios em Moçambique. Não saia daí, voltamos num instante. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do MBC Business, edição de terça-feira, 8 de abril. Estamos a falar da fiscalização de metrologia e também da inspeção do transporte de carga perigosa. São atividades levadas a cabo pelo INOC, Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, uma entidade sob tutela do Ministério da Economia, que visa conferir qualidade e segurança aos produtos e serviços disponíveis no mercado nacional. O engenheiro Geraldo Albazine é diretor-geral do INOC e está conosco para nos ajudar a perceber o funcionamento das atividades deste setor. Sr. Diretor, falávamos aqui da fiscalização, dos instrumentos, dos equipamentos a nível dos postos de abastecimento de combustíveis e vinha explicando qual tem sido a intervenção do INOC para garantir que sejam cumpridas as medidas legalmente previstas. Muito bem. Para o cumprimento daquilo que são as medidas previstas, principalmente para o caso do transporte
de carga perigosa, existe um regulamento de transporte de carga perigosa, aprovado pelo Decreto 50/2019, de 10 de junho. Portanto, este regulamento estabelece que todo aquele veículo ou equipamento de transporte de carga perigosa deve ter um certificado emitido pelo INOC. E apesar do decreto ser de 2019, a sua implementação ainda não é efetiva, porque carecia ainda de aprovação de alguns instrumentos legais para a sua operacionalização. Nesse momento já temos esses instrumentos aprovados e já tivemos algumas reuniões de trabalho com a CTA e outros intervenientes. Há alguns procedimentos que estão ainda em alinhamento com a Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, por conta da competência que eles têm para credenciar os agentes de transporte, principalmente no transporte de combustíveis, porque para esse transporte, para além dessa obrigatoriedade de ter o certificado, é preciso que cumpram com requisitos estabelecidos por aquela entidade para a emissão do alvará. Mas, diretor, desculpa, nesta componente de inspeção dos transportes de carga perigosa, não estariam a entrar naquilo que é competência do INATRO, Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, que também tem esta componente de inspeção de veículos? Muito bem. Mais uma vez, são entidades com competências distintas e que em algum momento trabalham em sincronização. O decreto 50 já estabelece lá que esse certificado de conformidade dos equipamentos deve ser emitido pelo INOC. E tem lá outras atribuições para o INAT, tem lá outras atribuições para o INOC. Porque os equipamentos, aqui nós estamos a falar da carga perigosa como tal, não é a inspeção da carga perigosa, é a inspeção dos equipamentos ou dos veículos que fazem o transporte dessa carga perigosa. E aqui é preciso entender, quando falamos de carga perigosa, não estamos a falar apenas de combustível. Chamamos a atenção aos agentes econômicos para visitarem o decreto, porque tem lá a definição do que é carga perigosa, e é preciso que todo aquele que faz o transporte dessa carga perigosa submeta os seus veículos para a obtenção desse certificado por parte do INOC. E já está em curso esta inspeção? Está em curso? Está. Portanto, é uma atividade que requer também a semelhança da metrologia. Requer o uso de padrões, requer conhecimentos técnicos, requer alguns ensaios que devem ser feitos. Só vou dar um exemplo. Um caminhão cisterna que faz o transporte de combustível tem lá compartimentos. E há regras de como é que devem ser construídos esses compartimentos. Há regras de qual é a espessura que deve ser observada na construção desses. Há regra de como é que deve ser pintado Portanto, há vários requisitos para que aquele equipamento, ao fazer o transporte do combustível, não ponham em causa a segurança, não ponham em causa a qualidade também do próprio combustível. E o exercício que é feito para o ensaio até se chegar ao resultado de que esse equipamento está em condições de fazer o trabalho para o qual foi produzido, é mesmo feito com base em técnicas e procedimentos próprios estabelecidos em documentos da legislação e outros documentos técnicos. E só para dar um exemplo, até não foi aqui, mas já tivemos relatos em alguns países. Aquela cisterna, lá por dentro, tinha uma abertura que depois dava a um canal, ia dar a um reservatório. Portanto, o veículo ia para o posto de abastecimento primário, onde ele
recolhe o combustível, colocavam lá, por exemplo, 30 ou 40 mil litros, e por conta daquele bypass que é feito, podiam-se tirar por aí 100 ou 50 ou 200 litros. E ao chegar no posto de abastecimento onde vai descarregar, ao invés de sair, ele declara que carregou 50 mil, mas ali, ao descarregar, encontram apenas 40 ou 50 ou 48 mil, dependendo da quantidade que saiu. E aí fica a discussão. Onde é que foi o combustível? E como o agente receptor, a bomba de combustível nesse caso, não tem como verificar o interior do equipamento e descobrir esse sistema. Isso só é descoberto na inspeção, porque quando o veículo é levado à inspeção, ele deve passar primeiro por um processo de descontaminação, portanto vai lá sem nenhum produto, e descontaminado para permitir que os técnicos possam ter acesso ao interior do equipamento em condições de segurança. E é lá onde se descobrem essas coisas. E mesmo quando há problemas com a estrutura do equipamento, quando se faz a soldadura, há regras de como é que se faz a soldadura. E se a soldadura não tiver sido feita de acordo com o procedimento, só nessa inspeção que se vai detectar. Então, se não houver essa inspeção, vamos estar a circular com equipamentos que têm esses problemas, que depois, com a fadiga do próprio material, pode criar situações de colocar em perigo a segurança e o ambiente. E neste processo em curso de inspeção de veículos de transporte de carga perigosa, já tiveram situações de viciação dos equipamentos? Ainda não, porque, como disse, o processo ainda não está em implementação efetiva da inspeção. É uma atividade que ainda está em processo de implementação. Ainda estávamos na fase da produção da legislação, a socialização dos documentos e capacitação dos técnicos do INOC. Neste momento estamos a finalizar o trabalho que estamos a fazer com a direção dos hidrocarbonetos e combustíveis, para depois efetivamente arrancarmos com a atividade. E situações dessas certamente vamos encontrar e vamos corrigir. Há obrigatoriedade aqui de os operadores de transporte de carga perigosa levarem os seus equipamentos a esta inspeção? Por força do decreto, sim, é obrigatório. Aí não é uma atividade voluntária, é uma atividade obrigatória. Estamos cientes de que os agentes econômicos ainda não detêm esse conhecimento, daí a nossa sensibilização, e vamos lançar muito em breve um comunicado com a indicação dos passos já a dar, mas é preciso que estejam conscientes que essa atividade não é voluntária, é mesmo obrigatória e deve ser feita com regularidade. E é paga esta inspeção? É paga. É uma atividade que tem valores também tabelados e publicados em dispositivos legais. Vamos fazer questão. No nosso site também temos a legislação inerente a essa atividade e estão lá previstos os valores. E é bom que o agente econômico cumpra com a legislação, porque os valores que estão lá não são bastante avultados. Caso contrário, se não o fizer, quando houver a fiscalização, a aplicação da multa aí é que é mais penosa. E as multas podem também variar de 20 salários mínimos, 30 salários mínimos, 30 salários mínimos. Não é pouca coisa para um empresário que assume-se neste momento que está a atravessar momentos difíceis. Então é sempre bom evitar situações de multas. E o processo de socialização deste decreto envolveu também os operadores de transporte de carga perigosa? Envolveu a própria CTA, existe uma associação dos transportes de combustível, envolveu essa associação e vamos continuar a trabalhar com mais agentes, vamos continuar a colaborar e usar as nossas plataformas
sempre que tivermos eventos como seminário, fazemos questão de colocar esse tema para que seja debatido e discutido, de forma a que o agente econômico não venha com justificação de que não sabe, não tem conhecimento. No direito disso, o desconhecimento da lei não exime da responsabilidade. Portanto, mas mesmo assim nós temos a responsabilidade de fazer essa disseminação e também contamos com a colaboração dos nossos parceiros da mídia. Vocês certamente que serão um dos colaboradores nossos nesse processo de dar a conhecer ao agente econômico daquilo que são as suas obrigações em termos de cumprimento da legislação. Bom, o diretor dizia antes que a fiscalização já está em curso. Entretanto, falou aqui da componente de capacitação dos técnicos que devem trabalhar nesta matéria de cargas perigosas. Quando é que efetivamente esta expensão de veículos de transporte de carga perigosa entra em vigor, efetivamente? A expensão da... E onde é que é feita? É no INOC? No INOC ou nas instalações do agente econômico? A expensão pode ser feita no INOC ou nas instalações do cliente. Já tivemos situações em que já fizemos, não de combustível, mas de outro tipo de carga, já fomos fazer nas instalações do cliente. O que eu estava-me a referir é especificamente para o transporte de combustíveis. Aí sim é que a associação apresentou uma situação em que estamos a trabalhar com a Direção Nacional dos Combustíveis, de hidrocarbonetos e combustíveis, porque no ato da emissão da licença do transporte, há alguns ensaios que são exigidos e que não era do conhecimento de que o INOC que devia fazer isso. E os operadores, a Associação dos Transportadores de Combustível, não da carga perigosa no geral. Da carga perigosa no geral já atendemos algumas situações, embora muito poucas, mas já. E aí, se calhar, seja necessário explicar o que é efetivamente carga perigosa, que é para que as pessoas possam perceber, os operadores desse setor possam perceber. Bom, para eu não correr o risco de enumerar uma e deixar outra carga... Pelo menos aquilo que é frequente ser transportado... Sim, a minha recomendação é que consultem o Decreto 50, para 2019, de 10 de junho. Portanto, tem lá a definição do que é carga perigosa, o que é... Mas, geralmente, para além do combustível, são alguns materiais como gases, alguns materiais explosivos, alguns materiais, tudo aquilo que constitui perigo para a saúde e segurança. Mas tem lá a classificação, tem lá os detalhes e as classes definidas no decreto. Muito bem. Aqui o grande destaque vai para o combustível, que é o... Para o combustível, sim. É o que é de... Existem em maior quantidade, são vários equipamentos, são vários veículos. E é aí onde ainda há um trabalho que está a ser feito com a associação, porque existe uma associação dos transportadores de combustível. E aí, quando tivermos... todo o alinhamento feito tanto com a associação como com a direção dos combustíveis, vamos comunicar e efetivamente quando é que vai arrancar. Onde é que se faz isso? No INOC, nas instalações do INOC no Zimpeto, bastando contactar, ou então nas instalações do cliente, para clientes com frotas bastante numerosas. Aí a deslocação dos técnicos vai para as instalações do INOC. E fora de Maputo? Fora de Maputo temos a nossa delegação em Sofala,
Também vamos emitir um comunicado com todos os detalhes, mas no nosso site temos os dados da delegação de Sofala. Na Zona Norte temos a nossa delegação Nampula. Infelizmente ainda não temos delegações em todas as províncias, mas as delegações de Sofala e de Nampula funcionam como delegações regionais. A delegação de Sofala atende toda a Zona Centro e a delegação de Nampula atende toda a Zona Norte. Portanto, quem estiver na Zona Norte vai contactar a nossa delegação em Nampula, quem estiver na Zona Centro vai contactar a nossa delegação em Sofala e aqui em Nampula contacta a sede no Zemqueira. E nessas consultas que tem estado a fazer, o INOC tem estado a fazer a nível do setor privado, quais são as principais questões levantadas pelos operadores do transporte de carga perigosa relativamente a esta obrigatoriedade de se fazer a inspeção dos equipamentos? Uma das questões apresentadas são as taxas. Tudo o que é taxa a cobrar, o agente econômico não gosta. Tanto mais que quando aparecem em momentos de crise, o agente econômico não gosta. Só que também não podemos deixar de executar a atividade à espera que a crise passe, né? Porque passa uma crise, aparece outro tipo, aparece outro, senão nunca saímos desse ciclo e deixamos o nosso consumidor, o nosso ambiente a correr risco todos os dias. É preciso que cada um cumpra o seu papel. Então, os agentes econômicos não estão confortáveis com as taxas que são cobradas para essa inspeção? Eles reclamam que deviam ser valores um pouco mais abaixo daquilo que está aprovado, mas depois de uma sensibilização e também dependendo da frota de cada um, verifica-se que não são valores. Quanto que o INOC cobra para inspecionar esse equipamento de transporte de carga perigosa? O valor mínimo são cerca de 22.500 por compartimento. 22.500 por compartimento? Compartimento, sim. Compartimento, estamos a falar, por exemplo, de um atrelado. Se um atrelado tem 5 compartimentos. Não. Para um atrelado, por exemplo, com 5 compartimentos, tem esse valor. Há valores para um compartimento, valor para 2 compartimentos, valor para 3 compartimentos. Um compartimento para 5 pode ser esse valor de 22.500. E o certificado que é emitido tem validade de 3 anos. Durante 3 anos ele não precisa fazer mais nenhum pagamento porque tem aquele certificado válido. Fora daquilo que é a inspeção que ele faz anualmente da viatura. Aquela inspeção não tem nada a ver com nós, tem a ver com as condições de segurança da própria viatura. Mas depois de feito esse é um requisito para que ele possa submeter o veículo para a inspeção, apresentar o certificado daquela inspeção feita pelo INAT para assegurar que o veículo está em condições de circulação na via pública. Só depois disso é que se faz a inspeção do equipamento para certificar que ele também está em condições de circular transportando aquela carga perigosa. E como é que é estabelecido esse valor? Quais são os critérios? Essa taxa, por exemplo, dos 22.000 por compartimento do atrelado? As taxas já estão estabelecidas no diploma. Não trago aqui o número do diploma, mas é do conhecimento, está no nosso site. Tem lá o diploma que estabelece as taxas que são cobradas por essa atividade. Muito bem, diretor, estamos na reta final desta edição do MBC Business. Vou-lhe pedir para tecer as últimas considerações em 30 segundos. Pedir aos agentes econômicos para colaborarem com o INOC, permitir que os técnicos do INOC possam fazer a atividade tanto de verificação periódica quando for necessário, ou então fiscalização também quando for o caso. E pedir aos detentores de instrumentos de medição, aos agentes produtores ou vendedores de produtos
embalados ou pré-medidos, também para permitir que o INOC faça a verificação desses produtos, nesse período estabelecido para a verificação periódica de janeiro a junho. Porque depois desse período, qualquer fiscalização que for feita pode implicar ao pagamento de multas, e são valores bastante onerosos. Muito obrigado. Fica aí o alerta aos agentes econômicos para que abram as portas e recebam os técnicos do INOC para a verificação dos seus produtos, de modo a evitar penalizações quando chegar à altura da fiscalização. Assim que nos acompanhou, resta-nos agradecer o calor da sua audiência e o MBC Business fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira com mais um tema econômico do interesse empresarial. Obrigado, boa noite.